Quem sou? Eu sou o Salvador, sou casado com a Maria, pai de 4 filhos, com 2 noras, 3 netos, o mais velho com 3 anos, o mais novo nasceu há umas semanas atrás. É uma enorme alegria ser avô, é uma mudança de vida radical, mas é uma enorme alegria. E sou católico, sou membro da ACES, muito pouco participante, mas sou membro da ACES, sou presidente da Assembleia Geral e sou membro dos grupos Cristo na empresa. Tenho aqui presente alguns elementos do meu grupo Cristo na empresa e eu quero partilhar que os grupos Cristo na empresa são um elemento essencial da minha vida. O nosso grupo Cristo na empresa tem tido altos e baixos, tem tido avanços e recuos, paragens, mas tem sido um elemento de partilha e de apoio que eu considero muitíssimo importante e, portanto, queria agradecer aos membros da minha equipa a partilha que temos tido, a confiança que temos tido e é, de facto, um movimento que faz muito sentido para quem é católico e que é muito interessante e útil para a nossa vida nas empresas. A minha família é o meu empreendimento maior, é aquilo de que mais me orgulho na minha vida. Não é uma família perfeita, ninguém o é, mas é aquilo que eu valorizo mais e absolutamente crítico para o meu equilíbrio emocional e para tudo o que eu faço na vida. Referir que é com muito gosto que vejo aqui os ex-presidentes da ACES em peso e também que tenho aqui connosco o Padre Nuno Amador. O Padre Nuno Amador conheço há muitos anos, partilhamos projetos comuns. Durante muitos anos fui organizador de campos de férias, ou co-organizador de campos de férias da paróquia do Estoril, e o Padre Nuno era padre residente num desses campos, e portanto temos um trajeto comum muito interessante e muito divertido e muito exigente também, porque o Padre Nuno sabe ser exigente, não é só conversa e brincadeira, sabe ser exigente. Comecei a minha vida profissional na Lesnave, de fato macaco, a subir e a descer aos tanques dos navios, e foi aí que iniciei o meu percurso profissional. Um percurso muito interessante. A Lesnave é uma escola de gestão extraordinária e mais à frente voltarei a esse assunto. Passei depois pela CUF, onde estive 20 anos a liderar a CUF, até que em 2020 substituí o meu irmão Vasco, por escolha dos 12 irmãos, substituí o meu irmão Vasco na liderança executiva do grupo, onde desempenho as funções atualmente. Passava agora para quem somos. Somos uma família empresária e um grupo familiar com uma longa história, uma longa tradição empresarial e com um enorme impacto na economia portuguesa. E isso é uma enorme responsabilidade. Hoje somos uma grande família. O grupo foi instituído e começado pelo meu bisavô Alfredo da Silva, foi depois liderado pelo meu avô Manuel de Melo, pelo meu pai e pelo meu tio Jorge numa fase seguinte, pelo meu irmão Vasco numa fase seguinte e agora por mim. Portanto, eu faço parte de um projeto que é muito mais vasto do que qualquer um de nós e sou apenas um elo de ligação entre gerações. O meu pai teve que reconstruir o grupo a seguir ao 25 de Abril, praticamente do zero,
e isso imprimiu também caráter àquilo que fazemos. Somos 12 irmãos, uma família muito numerosa, 40 membros da quinta geração. Nós medimos as gerações a partir do meu bisavô Alfredo da Silva. Eu sou membro da quarta geração. Temos 40 membros da quinta geração e praticamente 80 membros da sexta geração já em vida e alguns deles até já adultos. E por isso isto é uma enorme responsabilidade e nós cuidamos muito não só das empresas, mas também da família, porque num grupo familiar não há empresa que possa correr bem se a família correr mal e a família também não vai correr tão bem se a empresa correr mal. E, portanto, há uns anos atrás, cerca de em 2018, constatando que a quinta geração começava a entrar em idade adulta e que estava muito pouco comprometida, entre nós, os 12 irmãos, desde sempre que partilhámos todas as decisões e desde sempre, ainda com o meu pai presente, que constituímos um protocolo familiar e, portanto, partilhávamos muita informação, havia uma relação de confiança enorme, mas o tempo vai passando e, portanto, chegámos ali a 2018 e começámos a perceber que era preciso comprometer a geração seguinte, porque nós queremos que o grupo tem um pouco mais de 125 anos e nós queremos que o grupo esteja cá nos próximos 125 anos. E para isso é absolutamente crítico ir comprometendo as gerações seguintes. Portanto, em 2018 tomámos uma decisão que considero corajosa, que foi, entre os 12 irmãos, tomar a decisão de rasgar o nosso protocolo familiar e ir ter com a geração seguinte e dizer-lhes, meus amigos, isto é para vocês, portanto, vocês é que vão decidir o que é o futuro. Portanto, vão decidir, não é bem assim, vão propor, a decisão depois vai ser conjunta, mas vocês vão, durante o tempo que necessitarem, perceber quais são as decisões que há que tomar, quais são os trade-offs que há a fazer e depois vão aparecer com uma solução em que se sintam confortáveis, em que se sintam comprometidos e que estejam disponíveis para assinar e a comprometer-se para a vossa geração. E assim foi. Em junho de 2020 assinámos um novo protocolo com o compromisso de todos os elementos da quinta geração e isso foi um elemento essencial daquilo que agora continuamos a fazer e que queremos continuar a fazer para o futuro, que queremos continuar a fazer crescer o grupo. Definimos um propósito em conjunto com os membros da quinta geração e com os quadros superiores do grupo e o propósito é claro, nós queremos cultivar o nosso legado de excelência, empreendedorismo e talento para promover a prosperidade e o desenvolvimento sustentável a partir de Portugal. Tivemos o apoio do João Pedro Tavares na formulação deste propósito e foi obrigado, João Pedro, pelo contributo que deste nesta fase, que foi muito importante, e definimos também um elemento essencial, que são os valores da família. Porque uma coisa é os valores empresariais, outra coisa é porque é que a família está junta. E definimos de forma muito partilhada e, mais uma vez, com um grande compromisso, 3 valores da família, que é a união, a excelência no sentido da procura da excelência em tudo o que cada um possa fazer, e a integridade. Portanto, estes valores que foram depois definidos em concreto o que é que isto quer dizer, foram assumidos por todos os membros da família que assinaram o protocolo em 2020. Hoje somos mais de 50 acionistas do grupo, alguns trabalham nas empresas da família, mas poucos, são 4, 5,
mas todos estão muito comprometidos com o desenvolvimento do grupo e com o futuro do grupo. Isto é absolutamente fundamental para tudo o que estamos a fazer e para tudo o que queremos fazer no futuro. Vou agora partilhar um pouco o que nos move. O que nos move não é apenas retorno de capital, nem de perto, nem de longe. Move-nos o nosso propósito e os nossos valores. E isto não é um chavão. Quando eu referi o propósito e os nossos valores, eu referi os valores da família, mas nós temos valores no grupo que são o desenvolvimento humano, a inovação, a competência e a integridade. Portanto, estes são os valores do grupo José de Melo. Move-nos o propósito e os valores. E não é um chavão. Em cada decisão que tomamos, em cada decisão de investimento, em cada decisão de impacto, confrontamos sistematicamente em que é que essa decisão contribui para o propósito que temos e contribui ou está ou não alinhado com os valores que assumimos no grupo. Move-nos também o bem comum. A Patrícia falou no bem comum e para nós é muito importante o bem comum e ter sempre em conta o bem comum. E move-nos ainda ter impacto nas pessoas, nas comunidades e na transformação do país, e queremos contribuir para a transformação do país. Como? Desenvolvendo empresas com escala e com capacidade de se afirmarem à escala internacional. É aquilo que nós sabemos fazer, é aquilo que temos vindo a fazer e é aquilo que queremos continuar a fazer no futuro. Anima-nos e gostamos de poder contribuir para a configuração de setores de atividade, também sem falsas modéstias, penso que é isso que temos vindo a fazer, na saúde, nas infraestruturas rodoviárias, onde hoje já não temos uma posição maioritária, mas onde continuamos a ter uma posição de 17% na Brisa e uma posição que relevamos de muito importante. Na indústria química, onde atuamos, e também agora no setor dos vinhos, aquilo que queremos fazer e aquilo que nos anima é poder contribuir para a configuração de setores inteiros. E, obviamente, anima-nos e gostamos e trabalhamos para isso, para criar líderes de mercado. Não gostamos de participar em empresas que sejam mais um elemento de um setor. Ambicionamos, e naquilo que é os nossos investimentos, ambicionamos posições de liderança, com escala, com capacidade de internacionalização. E no grupo assumimos claramente que as pessoas estão no centro das nossas decisões, porque não há empresa sem pessoas e são elas os principais protagonistas daquilo que fazemos. Portanto, o que nos move é crescer, é criar valor, mas fazê-lo sempre com critério. Daí aquilo que eu tinha referido inicialmente, ter como referência, como alicerce, o nosso propósito e os nossos valores é absolutamente crítico. Onde estamos, a Patrícia já fez um resumo das empresas onde estamos, portanto, eu vou, em benefício do tempo, passar isso, mas dizer que gostamos e faz parte do nosso ADN ser um grupo diversificado. E queremos ser um grupo diversificado por diversas razões. Uma delas é porque consideramos que a diversificação é o que nos permite ter mais impacto. Se tivéssemos num só negócio, teríamos um impacto mais estreito, estando em vários setores de atividade. Isso permite-nos
ter muito maior impacto. E como nós gostamos de ter impacto, é aquilo que verdadeiramente nos motiva, a diversificação preenche esse objetivo. Também a diversificação traz-nos mais oportunidades. Portanto, se tivéssemos focado num só negócio, teríamos também aí oportunidades mais estreitas e, portanto, anima-nos e gostamos de ter uma intervenção mais diversificada. E, por último, permite gerir melhor o risco. Portanto, consideramos que ser diversificado permite diminuir risco e isso, obviamente, para um grupo familiar é muito importante. Temos uma forte presença em Portugal e em Espanha. A internacionalização do grupo é uma ambição clara, portanto, queremos levar as nossas empresas a ter maior presença internacional, maior escala, como já referi. Temos mais de 22 mil colaboradores e temos uma presença em setores muitíssimo relevantes para a vida das pessoas e para o país, e eu diria até para a Europa. Num momento em que a Europa atravessa dificuldades muito claras, em que a Europa se tem que reinventar, sermos um grupo industrial é para nós uma oportunidade que vemos para poder participar na reconstrução industrial da Europa. Temos parceiros, desenvolvemos parcerias de longo prazo. Na Brisa, como já referi, somos hoje um acionista minoritário e temos como parceiro um consórcio liderado pela APG, um fundo de pensões holandês, e acabámos de concretizar duas grandes aquisições muito importantes para aquilo que é a nossa estratégia e aquilo que fazemos. Acabámos de concretizar a aquisição do grupo HPA, um grupo de hospitais no Algarve, um grupo relevante, com mais de 10 unidades, cerca de 15 unidades. Estamos neste momento a integrar esse grupo para cada vez mais levar a CUF a mais portugueses e cada vez mais ter uma presença, uma cobertura ainda maior a nível nacional, e acabámos de concretizar uma aquisição em Espanha na indústria química, reforçando a presença da Bondalti em Espanha. Comprámos uma empresa que tem 10 fábricas, a Bondalti tem hoje 2 fábricas, portanto uma empresa que é muito maior do que a Bondalti, no mesmo setor, no setor do cloro, e vamos também agora iniciar o processo de integração da Aircross. Portanto, temos investido muito, queremos continuar a investir e é isso que fazemos. Para onde vamos? Eu diria que no mundo em ebulição e com a complexidade que estamos a ver, o nosso compromisso com os nossos valores e com o nosso propósito é a âncora de tudo aquilo que fazemos. O mundo pode estar louco e pode constituir uma enorme incerteza, mas fiéis aos nossos valores e fiéis ao nosso propósito, temos a certeza que há imensas oportunidades para capturar e, portanto, anima-nos continuar e queremos continuar a investir, a fazer crescer as nossas empresas, a internacionalizar o grupo. Gostaríamos de diversificar ainda mais aquilo que fazemos e, portanto, queremos contribuir ainda mais para a transformação de Portugal e das regiões onde estamos presentes, das comunidades onde estamos presentes. Jorge, como é que estamos? 20 e poucos minutos. Muito bem. O impacto que procuramos é aquilo que verdadeiramente nos anima e, portanto, para além daquilo que é o impacto concreto e que cada uma das nossas empresas
tem e que é um compromisso claro com as comunidades que serve e também com as comunidades internas, iria referir aqui 2 ou 3 aspectos. A primeira é que, transversalmente ao grupo, nós não estamos conformados e satisfeitos com os níveis salariais que existem nas nossas empresas. E, portanto, temos feito um enorme esforço de aumentar as nossas pessoas em todas as empresas, claramente acima da inflação. Temos essa preocupação de contribuir para a melhoria de vida das pessoas. Temos a consciência que isto só é possível com aumento de produtividade. Portanto, isto só é sustentável no tempo com aumentos de produtividade. Mas temos feito esses aumentos de produtividade, temos conquistado esses aumentos de produtividade, temos trabalhado também em tecnologia para esses aumentos de produtividade, com também esse propósito. Portanto, não só melhorar a rentabilidade acionista, que é sempre importante, mas de poder devolver às pessoas o valor que elas próprias estão a contribuir para criar. E, portanto, nos últimos anos temos feito um esforço significativo de aumentos superiores à inflação das pessoas que trabalham connosco. Todas as nossas empresas são certificadas como empresas familiarmente responsáveis, e isso é também um elemento importante para nós, e definimos, ao nível do grupo, uma estratégia de impacto com o objetivo de reforçar a transformação na educação e no empreendedorismo. Nós consideramos que a educação e o empreendedorismo são 2 pilares essenciais da transformação que Portugal merece. E, nesse sentido, temos feito um conjunto de parcerias para contribuir para o setor da educação e do empreendedorismo. No empreendedorismo, temos uma parceria estabelecida com a Unicorn Factory, e na educação temos tido alguns projetos comuns com o Santander, e temos apoiado o TUMO Lisboa e também uma associação de professores ligados ao ensino, que é a Teach for Portugal. E temos essas parcerias para contribuir para a melhoria da educação e do empreendedorismo. Também referir que a Fundação Amélia de Melo tem um papel muito importante no apoio que damos aos nossos colaboradores. A Fundação Amélia de Melo apoia colaboradores, filhos de colaboradores do Grupo José de Melo, a serem formados. Portanto, o acesso ao ensino superior de colaboradores e filhos de colaboradores do nosso grupo é apoiada em parceria entre as empresas e a Fundação Amélia de Melo, e apoiamos muitíssimo também as universidades portuguesas. Consideramos importante que têm um papel muitíssimo relevante a desempenhar. Já desempenham, mas têm um papel muitíssimo relevante a desempenhar na transformação do país. Também anunciámos recentemente a constituição da Fundação CUF, que visa reforçar o apoio que a CUF dá às comunidades e reforçar também o apoio à investigação clínica e científica em Portugal. E agora partilhar as decisões que me parecem úteis partilhar, de decisões que fomos tomando ao longo do tempo, que foram difíceis, mas que eu sinto grande orgulho pela forma como as decisões foram tomadas e foram concretizadas. E vou começar por um exemplo que já partilhei aqui há muitos anos,
mas que é os despedimentos na Lesnave. Há muitos anos, portanto, estava eu na Lesnave e era responsável a nível da administração pela reestruturação da Lesnave, e a Lesnave estava numa situação praticamente de falência, bancarrota, e eram preciso tomar decisões. E, de repente, fomos confrontados com a necessidade de ter que despedir mais de 2.000 pessoas. Ter que despedir mais de 2.000 pessoas num enquadramento em que, muitas vezes, pai, mãe e filhos trabalhavam na empresa. E, portanto, ter que decidir nesse contexto foi uma decisão de uma enorme dificuldade, mas ao mesmo tempo de enorme responsabilidade. E acabámos por escolher quem deveria sair, quem não deveria sair, tentando proteger sempre um elemento da família que trabalhava na empresa. Não era possível não fazer o despedimento, era a sobrevivência da empresa, mas olhámos concretamente para as situações concretas. Isso, eu era muito novo, não tinha 30 anos nessa altura, e foi um ensinamento que tirei deste processo de despedimentos na Lesnave. É que não se pode olhar para pessoas como sendo números. Tem que se olhar para a situação concreta, tem que se olhar para o Manuel, para o Joaquim, para a Maria, para a Antónia e ver, cada caso é um caso e no final acho que chegámos a uma boa concretização em que conseguimos proteger alguns membros da família, conseguimos promover soluções de autoemprego para outros. Obviamente teve sempre um impacto social, com 2.000 pessoas é impossível não ter um impacto social, mas hoje a Lesnave continua a ser uma empresa viável, rentável, e se não fosse isso, não estaria hoje, não teria sobrevivido. Um segundo exemplo, em que não fui protagonista direto, mas que é um exemplo no grupo, que provavelmente muitos de vocês também conhecem, é o exemplo dos portageiros da Brisa. Em 2009, a Brisa, o crescimento económico era muito fraco, o país atravessava uma crise profunda e a tecnologia permitia reduções de custos muito significativas. E a Brisa estava confrontada com uma decisão de ter que prescindir de centenas de portageiros e portanto, não podia deixar de o fazer, porque o potencial de redução de custos era muitíssimo relevante, mas mais uma vez aí houve critérios objetivos que foram seguidos, desde logo escolher os mais próximos da reforma, depois escolher também os mais novos, em que a empregabilidade era mais fácil, e depois, mais uma vez, atender às situações concretas e negociar caso a caso. Apoiar as pessoas com soluções de outplacement, apoiar soluções empresariais que as pessoas quisessem ter, e a verdade é que no fim do processo 70% dos portageiros tinham encontrado o seu caminho, seja noutras empresas, seja criando os seus próprios negócios. Portanto, é um processo que foi bem sucedido. Um terceiro exemplo que gostava de dar foi a gestão na pandemia. Durante a pandemia, a atividade de todas as empresas colapsou, reduções que chegaram a ir a 80%, com custos fixos muito elevados e, portanto, os prejuízos a acontecerem. Mas, nessa altura, todas as nossas empresas tomaram uma decisão, foi não se precipitarem. E, portanto, havia um incentivo enorme
ao layoff e não houve nenhuma das nossas empresas que recorresse ao layoff. Quisemos proteger as nossas pessoas, considerámos que era muito importante proteger naquele ambiente a comunidade que connosco trabalha. Se isto viesse a ser mais prolongado, provavelmente teríamos que o ter feito, mas a verdade é que quando começou a acontecer a recuperação, as nossas empresas conseguiram recuperar mais depressa, porque nunca se partiu nenhum elo da cadeia e as pessoas foram protegidas. Referir um caso concreto na CUF, que foi os médicos. Os médicos em Portugal, não é só na CUF, ganham à peça, ganham por atividade e, obviamente, caindo a atividade mais de 80%, de repente os médicos ficaram sem rendimento. E, portanto, aquilo que fizemos foi, 24 horas depois de ter fechado, ter aparecido o Covid, foi garantir aos médicos o rendimento que tinham tido nos meses anteriores, 6 meses, se bem me lembro, e garantir esse rendimento enquanto a atividade não recuperasse. E depois entrar em encontro de contas à medida que fossem ultrapassando as dificuldades e à medida que a atividade fosse recuperada. Acho que foi uma decisão, mais uma vez, que protegeu as nossas pessoas e que foi muitíssimo relevante para a confiança, das pessoas. Passo ao tempo que tenho, que já estamos praticamente no fim, não vou só dar mais um exemplo mais recente e que os protagonistas estão aqui nesta sala, que é o António Pires Lima e o Manel Ramos, a preocupação que a Brisa teve agora perante a tempestades e aquilo que foi o fecho da A1, a preocupação que a Brisa teve em muito rapidamente ser muito transparente com a população e muito rapidamente comprometer-se com prazos para o término das obras e muito rapidamente assumir que não iria cobrar ao Estado pelos custos incorridos e, portanto, também partilhar essa decisão tomada pela Brisa. E, por último, partilhar os ensinamentos que eu retiro de tudo isto e do meu percurso como empresário. Eu diria que liderar é servir. Servir, no meu caso, não só o grupo, as empresas, as comunidades que apoiamos, e também servir a família. Portanto, eu estou ao serviço tanto do grupo, das empresas, como também da família, e é muito importante a humildade. Portanto, ao longo da vida, o sucesso que vamos tendo e os insucessos também, mas o sucesso que vamos tendo, por vezes, pode levar-nos a ficarmos cheios de nós próprios e eu tenho aprendido que a humildade é absolutamente essencial. E, ao contrário, a vaidade é muitíssimo perigosa. E, portanto, quando temos sucesso, muitas vezes ficamos mais vaidosos enfim, é um ensinamento que eu tiro. A vaidade é muitíssimo perigosa e destrutiva. Outro aspecto que me parece absolutamente crítico é a importância de ter e então nos tempos que vivemos, com a volatilidade e com o mundo em que estamos inseridos, a importância de ter um propósito claro e orientado ao impacto real.
porque é um guião, é um farol, e se nós tivermos a disciplina de sistematicamente estar a confrontar aquilo que fazemos com aquilo que é o nosso propósito, é uma enorme ajuda e põe-nos no rumo certo, e é muito importante. A mesma coisa com os objetivos, com os valores. Ter valores objetivos e observáveis e vocalizados é muito importante, porque as pessoas olham para os exemplos e, portanto, nós podermos ser agentes de valores e as pessoas poderem olhar para nós com a convicção que somos fiéis aos valores que nos caracterizam, é mais um ensinamento que retiro. No centro das decisões devem estar sempre as pessoas e temos que trabalhar atendendo ao bem comum. Não só aos nossos interesses individuais. Eu estou muito convencido que os interesses de longo prazo das empresas passam pela defesa do bem comum e, por último, a importância das pessoas, a importância de formar, desenvolver, responsabilizar e fazer crescer as nossas pessoas. Nada me dá mais gozo do que ver as nossas pessoas crescerem, terem papéis cada vez mais relevantes, poderem ser agentes cada vez mais de transformação e, ao contrário, aquilo que menos gosto de fazer e que tive que fazer ao longo da vida a alguns é ter que despedir pessoas, seja em larga escala, seja em pequena escala, porque às vezes é necessário, é aquilo que de facto não gosto de fazer, mas às vezes tem que ser feito. E estes são os ensinamentos e acabava aqui a apresentação.